Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos, né, nos vídeos passados a gente iniciou o aprendizado, né, sobre uma religião que é uma religião um pouco diferente do convencional, né? Diga-se de passagem. O convencional, ele é o cristianismo, né? Onde a gente tem aqui no Brasil, assim convencionando-se, o catolicismo, né? A religião é o evangelho, não sei se fala assim, os evangélicos, até por isso estou estudando, né? Tem os evangélicos e e algumas religiões elas têm uma certa diferença porque vêm de outra cultura ou iniciam-se por conta de algumas determinadas necessidades de expressão, né? Onde você tem em algumas religiões o acontecimento do contimento, do contingenciamento dessa prece espiritual a partir de uma cifra, de uma, por exemplo, de uma cerimônia que foi escrita. Eu não sei se vocês sabem, mas as missas, elas antigamente eram escritas por músicos, né? O músico, ele escrevia uma missa, né? Uma expressão de santidade harmônica. Até por isso a gente tem aqueles edifícios, né, com a arquitetura toda acústica, pensando na composição dos artistas. Isso era um ato nobre há alguns séculos atrás. E sobre essa música chamada de concertos clássicos, as pessoas elas conseguiam reanimar suas motivações, renascer. É por isso a gente tem um período que chama de renascença, sobre essa aprovação é, acadêmica, né? Então, a igreja ela ganhou muita fama de manter, de manutencionar o organismo das pessoas e vez ou outra se deprimiam. Só que esse deprimento, essa depressão era muito menor do que o que a gente tem hoje. E não é porque é, havia menos pessoas, mas é porque as pessoas elas tinham ocupações. E essas ocupações não ficavam prendendo as pessoas na concessão de comparar a forma hierárquica de sua ocupação com a ocupação de outra pessoa, né? Na verdade, as pessoas estavam preocupadas em terminar suas tarefas, que eram tarefas muito trabalhosas. Com todos os avanços tecnológicos, as pessoas elas começaram a se cansar muito mais por muito pouco. Então, o que a pessoa fazia muito e não se cansava, hoje ela faz muito pouco e se cansa demais. Tem essa praga desse século que também é vista com bons olhos pelos apropriadores e defensores da adaptação. Alguns com cuidados, outros nem aí. Só querem aproveitar e tirarem mérito quando não estão aproveitando das suas considerações inteligentes, né?
Diga-se de passagem, existe muitos assim. Bom, e bom, o nome dessa razão é a tecnologia, né? É a tecnologia e a utilização das várias várias decomposições de trabalho sobre ferramentas e acessórios desenvolvidos com motores, né? Bom, isso trouxe muitos benefícios, porém esses benefícios não foram bem repartidos uns para os outros. Na verdade, a gente se preocupou em observar e estabelecer um padrão. Alguém que tem a sabedoria de desenvolver toda a organização. E a gente creu bastante nisso e cresceu e acrescentou muito nesse juízo de um ser responsável por todos. Só que estamos totalmente errados nesse partido. Só que partimos assim por muitos anos. E aí o que acontece? Esse agente ou essas pessoas, hierarquicamente, socioeconomicamente, se ergueram e organizaram coisas para se manterem erguidos. E aí a gente tem um defeito humano, né? Esse defeito humano de dos poderes se manterem nos poderes e esconderem poderes dos outros que poderiam estar sobre o poder. Então o poder ele veio se escondendo sobre esses agentes. E eles organizaram várias formas, várias funções dentro dessas organizações de servidores para se manterem no poder e vez ou outra darem soluções para as pessoas em estados depreciados. Tudo isso foi crescendo esporadicamente. Tá? O nível de depressão começou a aumentar, o nível de cansaço das pessoas, o nível de reclamação, porque as pessoas começaram a praticar esses atos falhos, essas comparações que, de certa forma, não geram nenhuma intenção de melhora. Né? A melhora pessoal, a melhora profissional. A única intenção de melhora que gera em uma comparação é a melhora exponencial, a melhora da comparação. Então, o que era para ser, nesse caso que a gente está falando, uma igreja, uma religião, o renascimento do espírito, o cuidado, a manutenção desse espírito, começou a ser uma luta de classes, luta de considerações, luta de desenvolvimentos, de comparações, e dessas comparações nasceram os exportense edificados. Esses exportense edificados começaram a se expor e edificar as suas próprias relações espirituais, dizendo que haveria como ser melhor essa busca de conhecimento, essa busca de relações de Deus. Então, dessa religião começaram a haver várias religiões, né?
Bom, é claro que existe uma história lá na biologia que fala é, de milhões de anos atrás, onde os seres humanos sofreram a permuta gênica por causa da separação dos continentes e dos afastamentos e das relações ambientais, junto com as relações climáticas, isso e aquilo, e a, e a, e a relação dessa perpetuação das espécies, né? E tudo isso também, né, trouxe os meios culturais de relacionamento dessas pessoas. Mas por que que todo o continente tem uma igreja, uma religião? Por quê? Você já se perguntou? Uai, qual que é o local que não tem religião? Faço a mínima ideia, né? Pode ser que exista algum só para encargo de consideração de conversa, né? Mas é muito difícil, cara, porque a religião, ela é a iniciadora dessas relações sociais e buscou esse atendimento a partir de vários vestígios e várias soluções para poder fazer com que as pessoas se socializem e a partir disso cresçam nessa extração das relações da natureza, dessa agricultura. Então, você faz um favor para mim, você me ajuda e eu te ajudo. É simples. Não tem sim ou não. É necessário. Né? E aí a igreja ela começa a intermediar falando assim, pessoal, não adianta você achar que você está só, você não está só. Né? A gente tem uma herança dessa solidariedade, dessas tentativas, dessas práticas de integração social, desse hábito de você me ajuda e depois eu te ajudo, ou vice-versa, porque precisamos da ajuda um dos outros para manutenções das nossas vidas, para chegarmos mais longe, né? Bom, é claro que hoje em dia, com todos esses avanços e todas essas fábricas de pensamento e todas essas ilusões, os seres humanos começam a acreditar que sozinho eles chegam mais longe do que acompanhado. É onde que a gente errou? Aonde que está o erro? Como assim? Olha, se alguém pensa assim, é porque algo montou essa fórmula de pensar. O ser humano é muito inteligente para negar a necessidade, essa dependência. Agora, se você obriga ele com certeza ele vai abrir essa esse lado de pensar, esse lado de se portar frente a instâncias, né? Então, imagina você que você tem uma cultura e dentro dessa cultura você enxerga uma falha e que as pessoas não estão vendo, mas você vai para outra cultura e a outra cultura realmente te ajuda a afirmar que é uma falha isso que você viu na sua cultura. E aí você começa a tentar mudar de cultura e trazer pessoas para outra cultura e vice-versa. Existe toda essa aculturalização, principalmente no Brasil. O Brasil é um mexidão de culturas. Se você acha que existe uma cultura perpétua que nasceu no Brasil, cara, difícil, viu? Porque a gente geralmente copia disso, daquilo outro, principalmente no país do Brasil,
que tem poucos anos de independência. E, bom, e várias tentativas de fazer essas considerações, né, culturais. Bom, hoje a gente vai falar de uma religião que é transmitida para nós, né, como originária do Japão, né? É uma religião lá do Oriente. Oriente ou Oriente, né? Ahn, Japão. Na Ásia Oriental, né, no extremo leste do continente asiático. E aí a gente vai pegar, né, se concentrar em algumas considerações dessa religião, porque sem dúvida nenhuma o Japão é um país que tem muitas qualidades, e essas qualidades que ele tem foi transportada muito com a ajuda da religião, né? A religião ela ajuda as pessoas a se manterem em qualidade. Não só a religião, os esportes também ajudam. E lá na China tem muitos esportes, como as artes marciais e outras, que, de certa forma, quando a gente vai amadurecendo, a gente consegue ver o benefício dessas práticas, né? E sei lá, é prazeroso você ver. Isso gera uma certa esperança na humanidade quando você vê pessoas que encontraram formas de desenvolver, né, essa organização social bem, né? Eles se preocuparam melhor do que outras civilizações, né? Então, vamos estudar o budismo e aprender um pouco sobre essa religião. Ahn, então, o budismo é uma doutrina filosófica e espiritual, surgida na Índia nos séculos 6 a.C. e tem como preceito a busca pelo fim do sofrimento humano e assim alcançar a iluminação. Então, budismo. A gente já tem aqui, ó, que é uma doutrina. Doutrina é a tentativa de praticar a consciência. Consciência que geralmente a consciência ela é fundamental. Então, você gera uma fundação a partir da consciência para poder fazer isso daqui, ó. Espalhar a consciência para todos. Porque aí você tem um meio de relacionamento, um meio de consciência. Ok? E olha só, filosófica e espiritual, doutrina filosófica e espiritual. A gente aprende muito quando vê as pessoas sofrendo ou quando sofremos. Então, o sofrimento, né, ele ensina muito e de várias formas. E aí, quando a gente adquire uma forma melhor para o sofrimento, a gente escreve na consciência da gente.
A gente tem consciência de que dá para fazer o que a gente fez sofrendo, sofrendo menos, 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 menos. E aí a gente começa até a questionar qual que é a vantagem do sofrimento. Quando a pessoa ela deve sofrer? A filosofia ela traça esses paralelos. O lado espiritual é a revelação. É o lado da racionalização das reações que a gente tem. Então a gente reage a todo o ambiente, a todas as relações sociais. E dessas relações, né, desse lado espiritual, a gente vê e mede, a gente termometrifica, a gente nivela o espírito a partir dessas revelações. Então a gente tem o meio de revelação e o meio de pensamento, né? O meio de pensar nessas revelações para gerar consciência e fazer renovações de consciência para a educação dos próximos, né? Então isso é interessante. Ela surgiu na Índia, então o budismo. Eu já achava que era no Japão, o budismo surgiu na Índia. No século 6 antes de Cristo. Não, século, não é 11 não, século 6 antes de ser isto. E tem como preceito a busca pelo fim do sofrimento humano e assim alcançar a iluminação. Então, o alcançar a iluminação. E se eu te disser que o ser humano ele não sofre? Ele não sofre. Você acreditaria? Acho que não, né? Porque, de certa forma, existe uma máquina de crédito nessa expressão, né? Existe um grupo de substantivos derivando esse verbo, sofrimento. Se você desligar esse verbo de você, você não vai sofrer mais. Se você desligar esse verbo de você, não há como você ter parte desse substantivo em derivação de significar aquilo que você sente. E olha só, o corpo humano ele tem como forma uma certa blindagem. A blindagem do homem está na relação do homem com o corpo, as relações. E olha, se você se desenvolver bem sobre essa sociedade, tem como você alcançar a iluminação a partir dessa relação, porque você consegue dizer sim e não. E esse sim e não vai te fazer é, vai te fazer andar iluminado. Ou seja, andar relacionando o organismo, andar revelando o espírito sobre esse sentimento. E aí o que, que acontece? Você desvia o seu organismo, a interação do seu organismo do sofrimento. Você diz não para aquilo que faz sofrimento o organismo. Sabe? Então isso é a jornada que o budismo emprega para os adeptos.
Seus princípios baseiam-se nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda. Então vamos escrever, ó. Siddhar... Não. Siddhartha Gautama. Gautama. Esse é o nome da pessoa, né? Do personagem. Ele é o personagem que lidera. Então, esse nome é um nome de um personagem que é influente, ou seja, que abre portas para as pessoas alcançarem essas relações do Buda, né? Para essa empresa de consciência, né? Aqui, ó, tem a represa, a água, e a água aqui, sobre classificação, ela fica em empresa de consciência solidária, né? Ele é conhecido como Buda. Buda, que significa desperto ou iluminado. Que significa então fica seguindo no organismo essa iluminação. Então o ser, ele fecha os olhos, ele se concentra para poder significar no organismo essa passagem dessa empresa de consciência chamada budismo, ou seja, a consciência do organismo em reação, né? O espírito, a conversa com o espírito, ou seja, com os sinais do organismo para dizer sim ou não, na medida que o organismo precisa de se equilibrar. Os budistas, portanto, não adoram um deus ou deuses, nem possuem uma rígida hierarquia religiosa, sendo muito mais uma busca individual quando comparadas às religiões monoteístas ocidentais. Então, a gente tem mais uma busca individual. Ou seja, o indivíduo é um ser que está em um plano, só que ao mesmo tempo ele está se controlando, né? Ele está se equilibrando nesse plano. E aí o equilíbrio de cada um é diferente. Você encontra matérias diferentes para te ajudar a equilibrar, seres humanos diferentes, familiares diferentes. E aí o que acontece? Você precisa de treinar essa consciência de indivíduos sobre as matérias. Sobre matérias para encontrar o a sua natureza, o seu equilíbrio, né? Essa sua relação, né? Essa sua relação com a vida. Quando você encontra isso, você formaliza isso, você casa você
casa no seu interior, ou seja, você instala uma morada no seu interior e começa a acessar o seu interior a partir da prática da meditação, por exemplo. Meditação é você entender que, assim como em uma casa você tem várias áreas que são possíveis acessar, e em cada uma dessas áreas existe uma razão para funcionar, né? Existe uma organização, um funcionamento, uma atividade fisiológica para se fazer no organismo, né? Dentro do organismo também. E quando você tem mantras, os mantras no interior de um organismo, eles fazem assim, ó. Eles começam a acessar órgãos específicos, áreas do cérebro específicas, para equilibrar, para poder fazer a manutenção de todo o organismo. Então existe essa técnica budista, só que para várias pessoas eles fazem isso diferente, né? Porque existem várias maneiras, existem infinitas maneiras de fazer isso. Os budistas, portanto, não adoram um deus ou deuses, nem possuem uma rígida hierarquia religiosa, né? Então não existe hierarquia. Não há uma rígida hierarquia, né? Rígida hierarquia. Talvez exista alguma coisa, mas não é aquela sendo mais uma busca individual quando comparada a religiões. Características do budismo. O budismo se caracteriza por uma série de ensinamentos que guiam o ser humano a desapegar de todos os defeitos próprios da humanidade. Desapego aos defeitos próprios da humanidade. Como a raiva, ciúme, inveja, para desenvolver as qualidades como amor, generosidade e sabedoria. O budismo, assim, é uma atitude perante o mundo, pois seus seguidores aprendem a desapegar-se de tudo que é transitório, o que resulta numa espécie de autossuficiência espiritual. Então, desapego de tudo que é transitório. Ou seja, aquelas relações de consumo, né? Então, hoje em dia a gente tem muitos defeitos causados por isso, e as pessoas, o budista, ele tenta se desapegar disso, até porque facilita para o seu indivíduo, né, estabelecer aquilo que ele chama de autossuficiência espiritual. E quando você quando você não treina isso, dificilmente você vai considerar que isso existe. Vamos parar aqui um pouco e vão entender, né? Às vezes a pessoa ela tem um defeito, ela acha que ela tem um defeito, então só dela achar que ela tem um defeito, ela instala um foco de procura para esse parâmetro de achar que tem um defeito. Ela olha para si mesma e para o seu interior e ela fala assim: e aí ela sempre acorda na vida crendo
e hidratando, nutrindo esse defeito. O que que o ser humano, o budista fala? Ele fala assim: isso eu não tenho condição de ter nenhum defeito. Não existe defeito nem nada. Eu não carrego isso. Defeitos podem ser transitórios. Existe no meu espírito existe a descarga constante e a recarga constante dessa conexão. Nada fica em mim. Não existe nada que fique em mim. E aí o que que ele faz? Ele olha para si, mas ele olha para si no controle de si. Ou seja, ele olha para o espírito que existe dentro do ser. Sabe? Né? Quando a pessoa ela fala assim, é, a sua beleza é uma beleza interior. E certamente muitas pessoas têm uma beleza interior. Só que, bom, se você não pratica a saudação espiritual, ou seja, tentar é, visitar essa instalação íntima, né? Você parar assim no momento e tentar escutar o seu organismo e ir passeando pelo organismo a partir das ondulações e fazendo isso aqui assim, ó, e vai afinando essa comunicação, aprendendo esse idioma e se exportando a partir desse idioma para essa comunhão com o seu organismo, para esse passeio interior, você não vai acreditar que isso é possível. Porque no mundo que a gente vive hoje, em todas essas acelerações e impulsos, todas essas corridas ilusórias, fazem com que o ser humano não treine essas questões. Coisas que os seres humanos tinham mais facilidade para treinar há muito tempo atrás. Principalmente até mesmo na igreja cristã. Porque a missa ela era rezada a partir da música. Então, você tinha os instrumentos de arco fluindo e essa vibração ela era muito mais fácil de entrar no organismo e você ver o espírito a partir dessa relação. E você tinha um coral também. Como é uma comunicação muito mais fina do organismo, você consegue entrar e consegue revelar reações em locais do seu organismo, em áreas do seu organismo, com mais facilidade, como o coração, por exemplo, como o cérebro, entende? Isso é um treino, né? Existe uma afinação corrente para cada um desses órgãos nesse sistema fisiológico. Então, tem essa tendência no budismo. Muito interessante, né? Deixa eu só pegar aqui. Missa escrita musicalmente. De uma obra vocal para acompanhar a liturgia católica. A palavra missa vem do latim missio, que significa despedida do envio ou envio. Por exemplo, eu acho que deixa eu ver. Bach escreveu uma missa. Deixa eu ver. Sim, Johann Sebastian Bach escreveu missas, entre elas a missa em si menor. Então isso aí vai uma curiosidade, depois escutem para vocês verem, né? Então olha que benção, a gente pode escutar essas obras.
É... Nirvana e karma. O que são essas palavras no budismo? O nirvana e o karma, né? Muita gente gosta da banda Nirvana, né? E muita gente fala, poxa, isso é um karma. Vamos ver o que o budismo fala. No universo budista, o qual não possui início ou fim, o nirvana seria o estágio ideal, mas esse não pode ser ensinado, apenas percebido. Nirvana é um estágio ideal. Estágio ideal. Que é aprendido, né? Ó, apenas percebido. Que é percebido. O karma é assunto de destaques no budismo. Segundo esta ideia, as boas e más ações surgidas na intenção mental trarão consequências nos próximos renascimentos. Então é uma consideração. Ó. Karma é uma consideração de atividades que sobrevivem. E aqui, ó, assuntos de destaque segundo boas e más ações surgidas na intenção mental, atividades que sobrevivem pela intenção mental. Em cada um deles, o ser vai ter a oportunidade de largar de tudo aquilo que o impede de alcançar a perfeição. Portanto, o renascimento, processo em que passamos por vidas sucessivas, é justamente o ciclo onde se busca romper do sofrimento para ascender às moradas mais puras. Então é só renascendo que a gente encontra as moradas interiores. Então é renascendo que encontramos as moradas interiores. Então é como se fosse assim, ó. É como se a gente nascesse, né? E aí, por exemplo, esse é a gente, ó. Isso aqui é você, ó. E aí o que acontece? Acontece que a partir do momento que você nasce, você vai nascendo de novo. E aí você nasce de novo. E aí você nasce de novo. E aí você nasce de novo. Opa, quantos anos ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. E você nasce de novo. E tá vendo, ó? O que tinha aqui, ó? Vai passando pra cá. Então, se você pensou em alguma coisa, isso aqui vai passando, ó. Bem ou mal. Você vai acumulando essas vidas no pós-vida. Então, esse é você. Presta atenção. A gente tem uma escada pro paraíso. Aqui, ó. É o Starway to Heaven. Vou pegar aqui. Ó. Não deu. Vamos aqui, desagrupar. Vou pegar aqui. E aí, aqui. Fazer essa análise aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a escada pro paraíso.
Só que o paraíso dentro de você, dessa escada aqui, ele tá mais no interior. Então, se você nasceu para alguma coisa, tá escrito aqui, ó, nessa primeira pessoa, né? Nessa primeira linha de condução, né? Então, veja bem. É esse é essa energia aqui que é capaz de passar a energia adiante. Então, esse aqui, ó, é o comunicador, né? E aí, quando esse comunicador comunica, ele tem camadas de resolução de comunicação. Então, essas camadas às vezes dificultam a comunicação verdadeira, né? Então, o que que esse cara tenta fazer? Ele tenta ser forte na medida do renascimento. Então, imagina só, se cada uma dessas guias aqui representa o renascimento dessa entidade, desse espírito, com o passar dos anos, né? Se cada uma delas representa, ele tenta ser forte para poder manter-se no poder. Porque se esse camarada se manter no poder, esse camarada tá salvo. Porque ele é a verdade e a vida, né? É ele que sabe converter todas essas resoluções na unidade que é primeira, ou seja, perfeita. É aquela que consegue domar toda essa sustentabilidade, todo esse ser aqui, ó. Né? Então, temos essa consciência, essa forma de consciência no budismo. Opa. Portanto, o renascimento, processo em que passamos por vidas sucessivas, é justamente o ciclo onde busca romper o sofrimento para ascender as moradas mais puras. Este ciclo vicioso de sofrimento é chamado samsara, e é regido pelas leis do karma. Então isso aqui, ó, é o tal do samsara. Por que que isso acontece? Porque à medida que o tempo vai passando, né, esse camarada aqui, ó, o que que acontece? O tempo vai passando e você vai conhecendo pessoas a sua identidade vai mudando porque você vai fazendo várias operações de conhecimento. Você opera conhecendo. E essa operação ela pode gerar valores bons, valores de conhecimento bons e ruins, né? E o seu trabalho é eliminar o ruim, que o ruim ele representa o sofrimento. Por isso que isso é o samsara. Por isso que esse ciclo é o ciclo de sofrimento. Porque vai ter coisas que vai ser ruim, né? Por causa da operação, né? Desse aprendizado na vida. Só que você vai tentando sempre trazer para o lado bom da sobrevivência. Então, busque o lado bom de sobreviver e se carregue disso para poder celebrar essa mente em ofício de operações. Este ciclo é samsara, né? Samsara.
Dessa forma, o caminho pretendido do budismo é o caminho do meio, ou seja, a prática do não extremismo, tanto físico quanto moral. Então existe essa questão aqui, ó. Caminho do meio, pera aí. Caminho do meio. Então vamos ver aqui, ó. Olha que legal. Olha o caminho do meio. Essa é a iluminação. Olha que alegria, né? Olha só o que a iluminação faz. Você tá vendo a iluminação para fora ou para dentro? Obviamente, a gente tem um caminho aqui, ó, do meio. O caminho da iluminação da fonte da sua vida, ou seja, do meio, né? Não tá falando do exterior. Do exterior não tem nenhum caminho para você. O exterior, ele é o universo, né? É a natureza. A sua natureza, segundo essa filosofia, está dentro da gente. Esse é o nosso caminho, né? Então a gente não vai encontrar nada nesse meio. Só o samsara, né? Só o samsara, que é essa passagem do tempo que vai criando essas versões, todas essas camadas, né? Todas essas edificações. Então isso aqui é como se fosse o perfil dessa natureza, e aqui você tá vendo ele de frente, ó. Ficou legal, né? É um caminho do meio. Agora vamos ver o Buda, né? Quem que é esse cara? Buda. O Buda não é para os seguidores da doutrina uma arte particular, mas um título dado a um mestre budista. Então, Buda é um título dado a um mestre. Então, existem vários Budas, ou a todos os que alcançam a realização espiritual do budismo. Aos que alcançam a realização espiritual. Assim, Buda em hindu quer dizer o iluminado ou o despertado. O primeiro Buda foi Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, um príncipe da dinastia Sakya, na Índia, que deixou tudo para dedicar-se à vida espiritual. Nascido em 563 antes de ser isto, sua vida é resumida pelos seus seguidores em nascimento, maturidade, renúncia, busca, despertar e libertação, o ensino e a morte. Cara, de 563 antes de ser isto, a sociedade ser assim, ser isto. A gente tem a sua vida, né? A vida desse camarada regada pelos seguidores pelos seus seguidores em
Nascimento, maturidade, renúncia, busca, despertar, libertação, ensino e morte. E aqui a gente tem uma estatueta que é como se fosse uma... Aqui, ó. É um comportamento de acesso à prática dessa luz interior, né? Veja só. Isso aqui é mais ou menos você acessando o organismo a partir dessas tensões, né? Ou guiando essas tensões para esse espírito, né? Para a revelação desse espírito e da técnica de controle. Siddhartha Gautama foi criado rodeado de luxo, casou-se e teve um filho, mas na juventude descobriu a realidade do sofrimento humano e ficou chocado. Então, essa realidade do sofrimento quer dizer o seguinte: o ser humano ele não sofre, é uma mentira, né? O ser humano ele se deixa sofrer, na maioria das vezes, por falhas de conexão interior, falhas de conversão desse segmento. Então o ser humano ele meio que se sufoca carregando esse ritmo adrenérgico de falha. O que o Siddhartha Gautama percebeu? Ele percebeu que o ser humano ele carrega coisa que ele não precisa carregar. E que de alguma forma ele carrega isso porque ele acha que carregar isso é importante. Só que não é. Ele acha que isso é importante porque ele está acostumado a carregar coisas na realidade material. Então o Siddhartha Gautama ele percebe que existe a realidade virtual em nós que a gente acessa ela a partir do espírito. E ela, se você não guiar ela vai ser guiada pela realidade material. Quando você disserve-se da realidade material, esquecendo ela, você consegue acessar a realidade virtual e esquecer e configurar ela para não sentir esse sofrimento. Ou seja, você descontrai aquilo que estava te contraindo, fazendo com que você sentisse sofrimento sobre um respeito, sobre uma memória. Encontrou-se com 4 pessoas: uma anciã, uma doente, outra morta e por fim uma asceta. E se indagou sobre a origem de tudo aquilo. No entanto, foi quando se encontrou com este asceta religioso, que se mortificava em jejum rigoroso, que pensou que ali estava a resposta para as suas indagações. Vamos ver aqui o que... Tá aqui, ó. Asceta religioso. O que é um asceta? É uma pessoa que se dedica a práticas espirituais, buscando a perfeição espiritual e afastando-se dos prazeres carnais. Uhum. No entanto, foi quando se encontrou com este asceta religioso que se mortificava em jejum rigoroso que pensou que ali estava a resposta para suas indagações. Então, ele começou a perceber que a resposta, às vezes, está na abdicação, ou seja, na falta. Quando a gente sente falta de alguma coisa, a gente começa a entrar em níveis mais profundos, né? Você vai cortando aqui, ó. Se isso aqui tá porque você consome alguma coisa, então você fica um dia sem consumir,
outro dia, outro dia, outro dia, outro dia. Opa! E aí você já chega nesse camarada aqui, ó, nesse agente principal, que um dia viveu sem essa questão, né? Essa utilização, é esse hábito. E aí você encontra o príncipe, né? Esse aqui é o príncipe. Por que ele é o príncipe? Porque ele é o cara que um dia que não tem hábito, né? Não habita uma necessidade carnal, uma necessidade. É o cara que não tem apego a nada, né? Basicamente isso. É o cara que não faz todo dia tal coisa, não liga todo dia tal coisa, não vai todo dia para tal lugar fazer a coisa, né? É esse cara, esse é o príncipe. Ah, bom, e aí ele encontrou que as respostas estão nessas indagações. Por isso raspou a cabeça em sinal de humildade, ou seja, voltou a ser bebê, né? Raspa a cabeça, sinal de humildade ou sinal de bebê, né? Ou de início, né? No início você não tinha cabelo, né? O cabelo nasceu porque você teve contato com o mundo exterior. O cabelo é uma necessidade do mundo exterior, de certa forma. Trocou suas suntuosas roupas pelo despretensioso traje alaranjado. E esse traje alaranjado, ó. Traje alaranjado. Largou suas o quê? Suas roupas suntuosas. Então ele tirou as roupas suntuosas, ou seja, as roupas que têm uma certa fundamentação modal, né? Existe uma moda por trás da roupa. Por trajes alaranjados. O que representa esse traje alaranjado? Ele representa o útero, né? Ou seja, é aquele ambiente materno, né? É a é como se fosse isso daqui, ó, né? Vou pegar aqui, ó. Dentro do útero. Olha só. É como se ele assumisse que ele está aqui, ó, né? Aí ele colocou a roupa laranja, né? Tá vendo, ó? Então tem uma certa coloração laranja. Por quê? Por conta do ambiente interno, do sangue, né? De como é esse ambiente aqui, ó. Então, tá vendo, ó? Ele tá compondo ele tá querendo encontrar esse, né? O Buda, de certa forma, ele quer encontrar esse ser que nasce de Deus. Esse programa aqui, virgem, né? A gente chama isso aqui de um programa de certa forma virgem, né? Uma máquina virgem. A máquina virgem. Ou também chamada de Virgem Maria, né? A máquina virgem, a pura, a Virgem Maria. E aí esse aqui é o tal do Buda também. Ok? A origem, a máquina que permite a gente ir em contato com Deus. E lançou-se ao mundo em busca de explicações para o enigma da vida. Após 7 anos de privações, Gautama escolheu a sombra de uma sagrada figueira
e passou a meditar, permanecendo assim até esclarecer todas as suas dúvidas. Durante esse tempo ocorreu o despertar espiritual que ele tanto procurava. Iluminado por um novo entendimento de todas as coisas da vida, rumou para a cidade de Benares, à margem do rio Ganges. Sua ideia era transmitir aos outros o que lhe acontecera. Então ele quis transmitir para as pessoas essa revelação, né? Aqui, ó, Benares. Vamos ver como que está. Uai. Eu pesquisei e deu essa cidade aqui, ó. Varanasi é uma cidade no estado de Uttar Pradesh, norte da Índia, que remonta ao século XI a.C. Considerada a capital espiritual da Índia, a cidade atrai peregrinos hindus que se banham nas águas sagradas do rio Ganges e realizam ritos funerários ao longo das ruas sinuosas da cidade. Há cerca de 2.000 templos como Kashi, Vishwanath e o Templo Dourado, dedicado ao deus hindu Shiva. Que legal, né? Isso são coisas de influência para as pessoas praticarem a vida a partir desses preceitos, a partir dessas doutrinas, como a gente viu, né? E aí, olha o rio Ganges, olha só a arquitetura da cidade. Modelo indiano, né? De certa forma, laranja também tem a ver com a madeira, né? Algumas madeiras no interior das madeiras. Deixa eu ver aqui, ó. Madeira laranja. Tá vendo? Ver árvores cortadas. Ah, não. Algumas acabadas de cortar, às vezes tem essa cor mesmo na laranja. Mas tem que ser cortada, né? Acabada de cortar. Origem do budismo. Qual que é a origem do budismo? O budismo nasce quando Siddhartha Gautama decide compartilhar com outras pessoas o seu caminho para alcançar o fim do sofrimento. Então a origem vem do compartilhamento do príncipe ou bebê grande, né? Príncipe barra bebê grande. Eu uso essa expressão porque é uma analogia que cabe a lógica em decidir isso sobre o agente pensante, né? Para alcançar o fim do sofrimento, compartilhamento do príncipe, caminho para o fim do sofrimento. Sua doutrina se mistura às crenças do hinduísmo, tornando uma filosofia que se adaptava facilmente a cada região onde se instalava, bem como a cada ser humano que desejasse aprendê-la. O hinduísmo é uma religião politeísta que se originou na Índia e é praticada em muitos países. Então é uma religião
onde eles remontam a deuses alguns acontecimentos, algumas dúvidas sobre a vida, isso e aquilo. Depois a gente vai estudar ela. Nos 45 anos que pregou sua doutrina por todas as regiões da Índia, o Buda mencionou sempre as 4 verdades e as 8 trilhas. Então, a gente tem 4 verdades e 8 trilhas. Que é a forma que isso aqui é uma montagem, né, desses 45 anos do Siddhartha Gautama compartilhando com os seres humanos a sua, né, a sua, como digamos, né, a sua Samara, né? Não, Samara não. Como é que é? Desculpa. Sansara, né? Aqui, ó, Samara ou Sansara, né? Ou seja, ele compartilhando, vou pegar essa imagem, compartilhando o fim do sofrimento, né? Como que a gente chega ao fim do sofrimento? Ó. Espera aí. Bom, além disso, resumiu seu pensamento na regra de ouro: 4 verdades, 8 trilhas e a regra de ouro. Qual que é a regra de ouro? Tudo o que somos é resultado do que pensamos. Olha só. Tudo o que somos é resultado do que pensamos. Somente séculos depois de sua morte foi realizada uma reunião que definiu os preceitos budistas, onde prevaleceram 2 grandes escolas, a Theravada e a Mahayana. Então, 2 escolas, Theravada e Mahayana. Bom, muito interessante, né? Se não aparecer aqui, a gente busca, né? 4 verdades e 8 trilhas. 8 trilhas. Deve ter a seguir. 4 nobres verdades e o nobre caminho octuplo são conceitos fundamentais do budismo. As 4 nobres verdades explicam o sofrimento humano e o caminho para acessá-lo, enquanto o nobre caminho octuplo é um conjunto de práticas para alcançar a libertação do sofrimento. Bom, as 4 nobres verdades: a nobre verdade do sofrimento, a nobre verdade da origem do sofrimento, a nobre verdade do cessar do sofrimento e a nobre verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento.
Então você tem o sofrimento, a origem, o cessar e qual é o caminho que conduz a isso. E e as práticas para alcançar a libertação do sofrimento são essas: ó, compreensão correta, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. Também é conhecido como o caminho do meio, esse daqui, ó, porque é baseado na moderação da harmonia, né? Pelo artista Abner aqui, ó, a gente tem esse aqui, ó, caminho do meio. Ou octuplo, segundo o Siddhartha. Continuando aqui, ó, os ensinamentos do budismo. Então aqui deve ter ensinamentos. Os ensinamentos de Gautama proferidos no parque da cidade Benares definiu os caminhos a seguir para chegar à sabedoria da moderação e da igualdade. Segundo o budismo, existem 4 verdades. A vida é sofrimento. O sofrimento é fruto do desejo. Ele acaba quando termina o desejo. Ele é alcançado quando se segue os ensinamentos de Buda. Com essas 4 verdades nobres, o homem dispõe dos elementos básicos para enveredar pela senda das 8 trilhas. Então, se você sabe que isso aqui é possível, você condiz uma escola para isso. Ou seja, você condiz uma receita para chegar a isso, uma trilha, um caminho. Dele exigirão pureza de fé, de vontade, de linguagem, de ação, de vida, de aplicação de memória e meditação. Lembrando que todos esses conceitos, eles estão a par do indivíduo no meio, né? Ou seja, o caminho do meio. Se esse é o caminho do meio, a gente vai fazer uma força para chegar no interior, no meio de nós. O meio que tem essa autoridade sobre o organismo, né? O sistema nervoso central, por exemplo. Dele exigirão pureza de fé, de vontade, de linguagem, de ação, de vida, de aplicação de memória e meditação. Da terceira e quarta trilhas, os seguidores de Buda extraíram 5 preceitos parecidos com os mandamentos judaico-cristão, pois aconselhavam a não matar, não roubar, não cometer atos impuros, não mentir e não beber líquidos inebriantes, como os líquidos alcoólicos, né? Vamos ver esse substantivo aqui, ó. Líquidos inebriantes. O que seria isso? Conhecimento também um pouquinho, ó. O que é? Intoxicating liquids. Líquidos intoxicantes. São líquidos tóxicos para o organismo, né? Escolas budistas. 4 são as escolas budistas mais conhecidas. A. Nyingma. Pega aqui, ó, escolas. Deixa eu ver se é isso. Não. Nyingma. Kagyu.
Não, é que é Dil. Sáquia. Sáquia. E Guélupa. Guélupa. Prevalece nelas o caminho da libertação pelas três joias. O Buda como guia, o Dharma como lei fundamental do universo, Dharma, e o Sangha como a comunidade budista. Buda é o guia, né? A Buda é o guia, o Dharma é a lei fundamental do universo e o Sangha, vamos anotar isso aqui, Buda, caminho, Dharma é a lei do universo e o Sangha é a comunidade. Essas aqui são as três joias que permitem a libertação. Então, a expansão do budismo. E aí termina, né? Expansão. Durante os 3 séculos que se seguiram depois da morte de Gautama, o budismo propagou-se pela Índia antiga. Ele acabou tendo mais adeptos que o próprio hinduísmo, a religião tradicional do país. Mas após se alastrar pela Ásia toda, desapareceu do país de origem, cedendo lugar ao hinduísmo. No decorrer da expansão, levando pela rota comercial da seda, atravessou todo o Oriente. A doutrina original diferenciou-se, tornou-se menos rigorosa, adaptou-se às necessidades espirituais da gente simples. É como se fosse uma adaptação para o ser humano que desenvolveu, né? Desenvolveu sobre as modificações, né? De todas essas trocas comerciais, todas essas comunicações, os aprimoramentos, isso é normal. Essa forma de budismo denominou-se Mahayana ou veículo maior. Veículo maior. No Tibete, a doutrina... Isso aqui é na Ásia, né? No Tibete, a doutrina fundiu-se com a antiga religião Bonpu, derivando-se depois para o lamaísmo. Então, no Tibete... nós vamos ter o lamaísmo. Lamaísmo, budismo Mahayana do Tibete e da Mongólia, caracterizado pela presença de rituais tântricos e xamânicos e por uma hierarquia monástica que tem o seu topo o Dalai Lama. Vamos ver o que é isso. Movimento. Que rituais tântricos? Rituais tântricos são práticas que visam desenvolver a energia do corpo e da mente para unir o devoto à divindade. Eles podem incluir meditação, visualização, massagem, técnica respiratória e movimentos corporais e xamânicos.
Rituais xamânicos são práticas ancestrais que visam manter o contato com o mundo espiritual. Eles são marcados por danças, músicas, consumo de enteógenos, uso de instrumentos de poder, meditações e transe, que é uma alteração da consciência. Lembrando que existem as adaptações desses rituais, como, por exemplo, você pode tirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa. Gradualmente, peregrinos chineses. Não, aqui ó. Na Birmânia, Tailândia, Laos, Camboja, Ceilão e Vietnã, o budismo permaneceu ortodoxo, sendo chamado de Hinayana ou veículo menor. E. Ah, não. Hinayana. Isso foi nesses países: Birmânia, Tailândia, Laos, Camboja. Gradualmente, peregrinos chineses e monges budistas hindus começaram a cruzar as montanhas como missionários. Um dos peregrinos, a Sun Tsang ou Xuanzang, deixou a China em 629, atravessando o deserto de Gobi e chegou à Índia. Ali, durante 16 anos, recolheu dados sobre o budismo e escreveu, segundo a tradição, mais de 1000 volumes. Imperava na China a dinastia Tshang, e milhares de pessoas se converteram ao budismo. Aqui ó, descendente do Xuanzang. Quer dizer, não sei, né? Entre as outras religiões, o confucionismo, o taoísmo e o zoroastrismo, o budismo era o que apresentava conceitos mais profundos e com o tempo ramificou-se em muitas seitas. Então são tudo coisas semelhantes, porém as pessoas vão fazendo seleções sociais a partir daqueles que apresentam mais função, mais funcionamento. E aí você sabe que o diálogo entre as pessoas e as práticas fazem essas seleções se tornarem naturais, né? Então, de certa forma, o budismo ele vai ganhando por isso, né? Pelas considerações populares dos praticantes. Por volta do século VII, o budismo chegou à Coreia e ao Japão, que após a conversão do príncipe Shotoku Taishi, foi feito religião nacional. Ó, na Coreia e ao Japão. Graças ao Shotoku Taishi. Vou anotar aqui, ó. Shotoku Taichi. No século seguinte, o budismo chegou ao Tibete, mas já bastante mudado. Foi introduzido por Padmasambhava, monge budista hindu. Padmasambhava. A religião oficial já estava em franca decadência, ela se fundiu facilmente com os novos conceitos e surgiu o lamaísmo. Esse transformou o Tibete em estado teocrático, governado pelos Dalai e Panchen Lamas, monges lamaístas considerados reencarnação de santidades. O budismo entrou na Europa em 1819, onde o alemão Arthur Schopenhauer desenvolveu novos conceitos muito próximos do budismo. Então a gente tem aqui, ó, Europa, o ar
Schopenhauer. Será que Schopenhauer? Em 1875 foi fundada a Sociedade Teosófica, que encorajou as pesquisas sobre as religiões asiáticas. Isso na Europa, né? Aqui, ó. Filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos. Então tem muita influência budista aqui nessa frase, né? Isso aqui foi lá na Europa, 1875, Sociedade Teosófica. Vamos ver aqui, ó. Tem uma página aqui, ó. Passo dedicado à busca pela verdade e à promoção da fraternidade universal da humanidade e a realização do nosso potencial divino. Mais do que acumular conhecimento intelectual, buscamos sabedoria viva, aquela que ilumina corações, transforma mentes e nos conduz a propósito maior da existência, percorrendo o caminho do autoconhecimento e da unidade, da vida e do serviço ao altruísmo. Ou seja, encontrar isso aqui fora da nossa mãe, né? O budismo se expandiu pelo mundo e existem templos budistas em diversos países da Europa, das Américas e na Austrália. Então, se expandiu e hoje em dia existem vários templos. Líderes budistas levam pelo mundo seus conceitos de vida, adaptando-se a cada sociedade. Legal. E eu sei que muitas pessoas estão se perguntando assim, por que o Brasil não tem muito? Porque é uma guerra. Simplesmente por isso, porque a religião ela é uma guerra versicular, né? As pessoas elas são muito contra a diversidade, principalmente famílias, né? Tem uma família, você quer que a família prospere dentro daquela rigidez fraterna, né? Dentro daqueles preceitos que adequalizaram, formaram aquilo que chamam de família. Então você tenta não expor novas informações e resolver as dúvidas das pessoas a partir de informações secretadas, segregadas pela sua unidade religiosa, né? Isso é um certo convencimento nesse sentido de luta, né? É a mesma coisa que você tem um time e quer que seu filho torça para o mesmo time, entende? O Brasil, querendo ou não, ele faz e pratica isso às avessas, né? Ele já tem essa conotação cristã. Então, você dificilmente encontra coisas budistas. É claro que é, possa existir alguns e tal, mas em muita pouca quantidade. Assim. Pesquisar não é em todo lugar. Agora, se você procurar uma igreja católica, tem em todo lugar. Uma igreja evangélica tem em todo lugar. E outras aí, né? Só que tem algumas que ainda não tem assim tanto lugar. Porém, graças à ciência, à história e às relações que a gente tem hoje com a academia, com a educação das pessoas, dessa democracia, nesse tipo de sentido, a gente pode conhecer tudo, né? Todas essas questões. Nos tornar pessoas pensantes, né? Que refletem sobre isso
Bom, então é isso. No vídeo de hoje a gente arrecadou mais conhecimentos sobre religião, nesse caso budismo, e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!